Muito bem, amigo telespectador, você de Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também HD, a melhor grade de programação da televisão por assinatura da região. E nós recebemos hoje com muita alegria, já anunciamos inclusive, o doutor Francisco Armando Lacerda, médico inclusive do Grupo Ases, e que foi um pioneiro, vamos dizer assim, na medicina esportiva do Americano, foi diretor, o médico do Americano, quando o Americano estreou numa fase nova em sua história, que foi o Campeonato Brasileiro de 1975 ainda, não é? Vencendo o Santos Futebol Clube, o poderoso Santos, aqui no então estádio Godofredo Cruz, e depois permaneceu no Americano, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, durante muitos anos, né? E Campeonato Brasileiro também. Doutor Lacerda, de volta ao Americano, né? E depois ele vai dizer o que motivou essa volta dele realmente ao departamento médico do Americano, né? Doutor, o senhor começou assim no Americano, foi justamente nessa época de Campeonato Brasileiro, quando o Americano foi convocado para disputar. É um prazer estar aqui na Terceira Via com o Luiz Cândido e é uma satisfação poder estar me apresentando a vocês. Quanto a isso, Luiz Cândido, eu comecei no Americano conduzido pelo doutor finado, amigo meu pessoal, o doutor Oswaldo Povo. Oswaldo de Menezes Povo. Na época já do Octa e do Enia Campeonato. E daí continuamos, pelo prazer que eu tive, foi da abertura do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do Americano, eu fazia parte da comissão técnica como médico. E participei daquela gloriosa tarde lá no estádio Godofredo Cruz, quando vencemos o Americano, quando vencemos o Santos com Coutinho e companhia por 2-1. Exatamente, inclusive com gols de Paulo Roberto e Rangel. Corretamente. Não é isso mesmo? Nesse jogo teve um fato interessante, se você me permite. Com certeza. A torcida do Santos, inconformada com o resultado do jogo, jogou um daqueles radinhos de pilha antigo, Mitsubishi e Semp, que equivalia a um meio tijolo desse maciço. Com capa de couro. Exatamente. Atingiu a cabeça do juiz e quem foi atender o juiz, por sinal, fui eu. Isso é um fato desse jogo pitoresco, né? Interessante. São fatos, o doutor Lacerda tem histórias sensacionais desse período em que ele atuou pelo Americano, inclusive de jogadores e tudo mais. Ele vai contar depois. Mas depois interessante, doutor, que naquela época, quer dizer, há 40 anos atrás, praticamente, 40 anos, feitos agora em dezembro de 2015, né? O senhor ainda dava aqueles piques, né? Quando o jogador machucava em campo, era o senhor, primeiro com o Zé Maria, depois com o Levi. Com o Levi, corretamente. Tinha uma condição física boa, né? Então, mas hoje acho que eu já estou meio atrasado. Chegado nos 70 anos, já fica difícil. O americano teve grandes craques, porque realmente craques que passaram por grandes times, como o zagueiro Luiz Alberto, como o lateral Ney Dias, como o próprio Rangel. Jogadores aqui, como Paulo Roberto, né? Tinha o Dionísio, né? O cabecinha de ouro. O bode atômico. O bode atômico, que jogou no Flamengo, fazia muito gol de cabeça, né? Era o forte do Dionísio. Eu me lembro que o Americano, eu fui fazer um jogo com o Americano neste mesmo campeonato, lá em Brasília, com o antigo CEUB. E o Americano ganhou de 2-0 com 2 gols de Dionísio, não é? Desses jogos, o que mais foi interessante é que o Dionísio nos deixou numa situação muito difícil, num jogo lá em Campina Grande. Não sei se foi contra o 13 ou o Campinense, eu creio que foi contra o Campinense. E no Nordeste os torcedores são muito aguerridos, né? Com certeza. Torcem com bastante amor pelos clubes deles. E no jogo lá em Campina Grande era um jogo que o Americano foi amplamente dominado no meio de campo pelo clube local. E foi um sacrifício a gente estar sustentando o 0-0 praticamente no final do jogo. Num desses lances despretensiosos, o meio de campo do Americano fez um lançamento na ponta para Luiz Carlos, conhecido como Luiz Carlos Piniquim. Luiz Carlos Piniquim. E esse lançou na área, nos minutos finais do jogo.
aconteceu o imprevisto, né? O bode atômico entrou e assinou o gol do americano da vitória. Mas isso nos custou ficar preso no estádio até às 2 horas da madrugada, porque não dava para sair. Só com reforço policial que o americano conseguiu sair do estádio. Esses casos assim, realmente eles são meio traumáticos, porque geralmente quando a pessoa... Isso aconteceu comigo com um profissional de imprensa, de comunicação. O time daqui ganhar fora, né? E nem o time, nem a gente que trabalhando em emissora. A imprensa, né? Não, e a pessoa pede a polícia, o cara fala, só tem aqui 15 policiais, vocês se virem aí, porque não temos condição. Aí você fala, estamos entregues à sorte, não é verdade? Então é um negócio muito coisa. Doutor, uma pergunta que eu vou fazer. O senhor tem mais algum caso assim que o senhor lembra? Outro jogo semelhante foi contra o Paysandu em Belém. Ah, lá é triste. O Papão da Coruzô. Lá é triste. E conseguimos uma vitória também no apagar das luzes e foi difícil para sair. Foi já na fase de inauguração do Mangueirão. Foi difícil para sair do estádio. Que a torcida cercou o estádio e cercou a comitiva do americano e precisamos sair com a escolta da Polícia Militar. Eu calculo porque eu fiz um jogo lá também, um jogo do Goitacás, se eu não me engano, com a Tuna Luz, e esse jogo, interessante, as torcidas de lá, de Belém, lá do Pará, elas se unem quando é para enfrentar um time de cada... que não é da casa. Que não é da casa. Eles se unem, não tem aquela coisa como se vier um time de fora aqui, o torcedor do Vasco torce contra o Flamengo, ou do Flamengo contra o do Vasco, e vice. Não, eles se unem e torcem pelo time. É uma solidariedade sensibilizante, né? Impressionante. E nesse jogo também houve na saída da delegação, houve um problema danado, queriam tombar o ônibus, um ônibus comum, o ônibus urbano, assim, eu sei que foi uma coisa realmente bem constrangedora, né? E você tem que fazer média lá, falar tem que negociar, né? Negociar, exatamente. São passagens realmente que a gente não se esquece, não é verdade? Agora, eu pergunto uma coisa ao senhor. Da medicina, daquela época para cá, o senhor que é um médico atuante, é uma referência, inclusive, no que diz respeito à traumatologia, à ortopedia aqui em Campos, na região toda, pergunto ao senhor, a medicina esportiva daquela época para cá evoluiu muito? Muita coisa. A medicina como um todo evoluiu muito. E a medicina esportiva ganhou uma evolução grande no domínio da fisiologia cardiocirculatória, né, e o desempenho da força muscular, em que só a habilidade do atleta hoje não é suficiente para ele se impor dentro de campo. Há necessidade de uma capacitação física muito forte e uma estrutura de suporte muscular muito grande. Você vê que o jogo existe muito encontro de ombro a ombro e aquilo desloca o jogador que às vezes está com o domínio da bola, ele perde o domínio da bola porque falta base de sustentação nos membros e na coluna para ele receber o impacto e se manter equilibrado. Certo. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar ainda com o doutor Lacerda sobre isso, sobre as contusões que ocorrem mais com o atleta profissional mesmo nos dias de hoje, né? E também falar sobre a sua motivação em retornar ao americano. Será que foi por saudosismo? Será que foi porque foi que o doutor Lacerda voltou ao americano? Daqui a pouco, segura aí, não desliga não, é pai e bola.